Você sabia por que o sapato de salto alto foi criado? Veja a reportagem e confira. Desde os primórdios, o ser humano sentiu a necessidade de proteger os pés do frio, sujeiras e pedras. Com o passar do tempo, o sapato deixou de ser apenas para proteger e ganhou uma visão estética e status de diferença social. Em meados do século XVI, os saltos eram objetos exclusivos dos homens dentro da cavalaria persa, pois dava maior domínio sobre seus cavalos e ajudavam-nos a manter a estabilidade para o uso do arco e flecha. O salto só chegou na Europa devido ao imperador persa Shah Abbas I, que em sua primeira missão foi enviado para as cortes da Rússia, Noruega, Alemanha e Espanha. Nessa mesma época, os aristocratas buscavam colecionar objetos que reforçassem seu poder frente aos demais. O rei Luís XIV era um grande colecionador de salto alto, e as solas eram sempre da cor vermelha, uma vez que o tingimento era caro e demandava muito tempo, demonstrando todo o seu poder. Em 1533, Catarina de Médici, em seu casamento com Henrique II da França, encomendou um par de saltos para sugerir uma maior altura, fazendo o salto virar uma referência para a moda. Alguns anos depois, com o Iluminismo, houve a diminuição no uso do salto alto, e foi no século XIX que o salto alto voltou à moda. Até meados do século XX, os únicos modelos de salto eram o tamanco, meia pata e anabela. Os sapatos de salto mais alto, como os que são vistos atualmente, só foram possíveis graças ao italiano chamado Salvatore Ferragamo. Veja alguns exemplos dessa evolução. Salvatore Ferragamo nasceu em 1898, em Bonito, perto de Nápoles. Ele confeccionou pela primeira vez um par de calçados para que a sua irmã usasse em sua primeira comunhão. Em 1914, emigrou para os Estados Unidos, onde viveu por 13 anos e cursou anatomia humana na Universidade da Califórnia. Com os conhecimentos adquiridos, ele desenvolveu uma técnica para salto alto que dava maior sustentação ao arco do pé, já que a elevação do calcanhar, sem o uso desse componente, desestabilizaria a caminhada. Outra grande invenção de Ferragamo foi o salto-agulha, o qual também é conhecido como salto estileto. Ao longo dos anos, o salto foi ganhando novas formas e tamanhos, e com isso gerou danos à saúde de seus usuários. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a se preocupar com o uso do salto. Fique agora com a entrevista do fisioterapeuta Rogério Antunes. Qual é a sua opinião sobre o salto alto? O salto alto, eu posso resumir assim, que ele é simplesmente péssimo, terrível. Então, se você precisa pisar assim, mas de repente você coloca um salto e bota o pé assim, a reação vai ser como? A gente vai criar uma força muito intensa na parte anterior do pé, perto dos dedos, e consequentemente um encurtamento no tendão. Nesse tendão que era para estar alongado, ele vai estar retraído e sob forte tensão. Então ele vai se encurtando. Ou seja, é o que há de pior. E quais são todos os malefícios do salto alto? Sim, na realidade o que a gente tem? A gente pode ter desde um neuroma de Morton, nessa superflexão, né, desse pé, a gente pode acelerar o processo de artrose e futuramente o surgimento do joanete, que aí o joanete é mais comum, vocês já devem ter visto falar. A gente pode também começar a sobrecarregar a patela, muito conhecido como rótula também. E hoje está bem conhecido também a fasciite plantar. Então, o que a gente pode fazer para evitar essas lesões é a prevenção. Porque o que vai, vamos dizer assim, agredir ao usar o salto, não tem como minimizar. Agora, se o seu corpo está muito bem, ele suporta um castigo. Se o seu corpo já está muito mal, qualquer 1 hora de castigo
pode vir a trazer uma lesão mais grave. Então, a maneira melhor é usar o menos possível e fazer uma atividade física bem orientada, onde você tenha seu corpo livre de tensões, onde você tenha seu corpo com flexibilidade. Se existe um tamanho que, nesse caso, se a pessoa precisar usar, que seja o tamanho ideal ou o formato ideal? Vamos dizer assim, que dos males, porque todos são ruins, mas se tiver que usar um salto, por exemplo, uma mulher que quer ficar um pouco mais alta, o tipo plataforma é o menos agressivo, porque não vai fazer essa flexão na plataforma para ele ficar plano, porque na frente é alto também, então seria uma forma de minimizar. E para as mulheres que, ou pelo trabalho, ou por algum motivo, precisam usar o salto, assim, isso teria alguma dica para que elas fizessem após o uso, algum exercício, alguma coisa que elas pudessem fazer para melhorar isso, para tentar pelo menos aliviar esse problema ou as dores que o salto possa causar? A gente tem diversos tipos de alongamento que podem ser feitos diariamente. Uma dica muito boa é que depois de usar o salto alto, passe pelo menos 1 minuto de cócoras. Mas de cócoras mesmo, com o calcanhar no chão. Se não conseguir no começo, provavelmente não vai conseguir, porque ela está sofrendo com o salto alto, então uma das consequências é esse encurtamento do tendão, é essa retração, a palavra mais certa, e aí ela provavelmente vai ter que se segurar em algum canto para ficar, porque se ela soltar ela cai para trás, ela não tem flexibilidade, mas vai tentando, todo dia ficando 1 minuto, vai conseguindo. Ou seja, esse é um exercício simples que pode ser feito em 1 minuto e vai ajudar muita gente. Espero que tenha gostado dessa rica história do universo do salto alto. Mulher, depois de tudo que você viu, continuaria usando o salto? E você, homem, usaria o salto alto? Vamos deixar você decidir. Ficamos por aqui. Obrigado.